Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aí numa série de devocionais falando sobre discipulado e hoje eu quero compartilhar com vocês o tema legado. E para tanto, vamos pensar, meditar no texto de Mateus capítulo 28, 19 e 20, que diz: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu mandei vocês a fazer. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Para pensar em legado, antes eu quero falar com vocês sobre algo que está desde os tempos mais antigos presentes na humanidade, que é a seguinte indagação: qual o propósito da vida? Você já parou para pensar no propósito da sua vida? Então, para a gente entender propósito, eu quero distinguir três palavras, três termos para a gente entender melhor propósito. O primeiro é meta, o segundo é finalidade e aí sim propósito. Meta é o nosso marco, é o local onde a gente quer chegar. Já a finalidade é a disposição, a determinação que a gente tem para chegar nessa meta. E propósito, num primeiro momento, é intenção, intencionalidade. E já etimologicamente, ou seja, na origem dessa palavra, significa enviar um representante ou encarregar. E aí a gente percebe que, desde os tempos mais antigos, a pergunta qual o propósito da vida está presente na humanidade. Alimentar-se, se sentir seguro, foram as primeiras respostas possíveis que a humanidade encontrou a esta pergunta. Entretanto, com a modernidade e a tecnologia, nós ganhamos sobrevida. Passamos a controlar coisas que antes eram vistas como mistério pela sociedade. Logo, o homem passou a se sobrecarregar com as coisas ao ponto de chegar ao fato de, como diz o pastor Ed Renekiewicz em seu livro Uma Vida com Propósito, estranhamente, estar sobrecarregado tornou-se um símbolo de status. Ou seja, hoje, se a gente diz, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, isso pra gente é algo positivo, né? Tem como um status. E ele ainda continua: vivemos sob a sugestão de que não podemos deixar de assistir aquele filme, de ler aquele livro, de visitar aquela cidade, de almoçar naquele restaurante ou de conhecer aquela pessoa. Ou seja, o propósito da vida das pessoas, ele começou a se tornar algo muito mais complexo. Talvez por isso vemos hoje tantos jovens e adolescentes, tantas pessoas carregadas de ansiedade e angústia, porque perderam a beleza da simplicidade da vida. Por isso nós precisamos revisitar os evangelhos todos os dias, porque afinal, lá nos tempos de Jesus, os sacerdotes também fizeram se tornar pesada a experiência com Deus dos judeus. Se tornou algo muito complexo, muito difícil. E Jesus veio justamente para dar um basta nisso e mostrar o verdadeiro propósito da vida dos seus discípulos. Como vimos nessa semana, Jesus escolheu seus seguidores e os ensinou a viver servindo, apontando a simplicidade e a leveza dos seus ensinamentos, diferentemente do que faziam os principais rabinos naquele tempo. Ou seja, Jesus apresentou a eles o sentido da vida de um discípulo, que é o reino de Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos que a meta não deveria simplesmente ser um religioso esperando respostas materiais. Passou a ser algo muito maior. Ele apresentou o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus está entre vocês. Logo, a meta para os discípulos passou a viver nesse marco que Jesus deixou, no próprio Cristo, porque Ele é o caminho para a eternidade. Ele é o reino de Deus está em Jesus. Isso determinado, era necessário ensinar o próximo passo, a finalidade. A finalidade de um judeu estava em simplesmente seguir o ritual mosaico. Mas em Jesus isso ganha um novo sentido. Aqueles que querem ser seus discípulos, era necessário ter uma determinação igual ao do seu Senhor, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo.
Esse era o destino de Jesus. Seu engajamento estava nisso, sua disposição estava nisso. Seu ministério se engajou nisso, desenvolveu nisso e culminou nisso. Por fim, era necessário entender o porquê, a razão de tudo o que Jesus estava ensinando. E esse sim é o propósito. Como falamos, propósito é intenção. E qual a intencionalidade de Jesus em seu ministério? Claro, João 3,16 já nos diz isso. Salvar o mundo inteiro. Esse era o propósito de Jesus, alcançar o mundo com o seu amor. Por isso, gastou toda a sua vida a fim de alcançar a meta, religar o homem com Deus, a eternidade. Por fim, entendemos que o texto inicial, que são as palavras de Jesus descritas como a grande comissão, queriam deixar algo em seus discípulos. Ele revelou a meta, a finalidade e o propósito. E ele fez isso não como um rabino qualquer. Ele investiu a sua vida nisso, ao ponto de morrer pelo seu propósito. Agora, Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos: olha, eu ensinei a vocês onde devem ir, qual disposição é necessária e a razão de vocês continuarem aqui. Eu vou ao Pai, mas vocês continuem, façam a mesma coisa que eu fiz, até que eu volte e os leve. Nesse momento, Jesus estava deixando o seu legado. Jesus estava enviando os seus discípulos como representantes, apóstolos, para ser e fazer como ele. Isso é legado. O que fazemos de melhor e que deixamos para outras pessoas para que continuem a fim de alcançar a meta. A nossa meta como cristãos é a eternidade. Precisamos estar determinados a isso ao ponto de investir a nossa vida nisso. O nosso propósito é justamente o propósito de Cristo, levar o Evangelho ao mundo todo. O legado é deixar a nossa marca. As marcas de Jesus que estão em nós, elas também precisam chegar na vida de outras pessoas. Jesus quer que você dê continuidade ao seu propósito e para isso deixou um legado a você. Ele delegou você a fazer novos discípulos. Você precisa investir a sua vida nisso. E o verdadeiro discípulo deixa o legado que recebeu de Cristo na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe. Você seja esse discípulo engajado, determinado, conhecendo a meta, que é o céu, que é a eternidade ao lado de Deus, capaz de colocar a sua vida neste propósito, de fazer da sua profissão, das suas habilidades, ferramentas para alcançar o propósito de Jesus para as nossas vidas. Um grande beijo, um bom final de semana a todos vocês e semana que vem tem mais. Tchau, tchau.